Gente, hoje, graças a Deus, foi o coquetel da minha loja de inauguração, como todos sabem. Tô um pouco sem voz, mas assim, essa semana eu fiz um propósito com Deus. E Deus tem me confirmado. E eu tava esperando um momento pra me poder estar fazendo esse vídeo e falar um pouquinho da minha história, da minha vida. E eu não tava conseguindo, tava muita correria, muita loucura. E eu planejei fazer na quinta, na véspera do coquetel, mas não consegui. Mas assim, foi da vontade de Deus, acredito que tá sendo o momento que tá sendo agora. Então eu vou resumir só um pouquinho pra vocês entenderem um pouquinho. Eu fui casada há 12 anos, eu conheci o pai dos meus filhos, eu tinha 16 anos. Ele foi meu primeiro namorado, eu namorei, noivei, casei. Eu era da igreja, eu era diaconisa da Igreja Assembleia de Deus Ministério de Madureira. Muitos que vão assistir aí me conhecem do meu Facebook, conhecem a minha vida, conheceu todo o trabalho que a gente teve na igreja e tal. E eu vivi 12 anos da minha vida casada, mas um casamento assim que foi muito difícil, um relacionamento muito frustrado. Eu vivi uma vida que a sociedade queria. Eu vivi uma vida que o outro queria, não a vida que eu queria, entendeu? Eu creio que meu casamento foi de Deus, eu creio porque me deu 2 filhos maravilhosos, eu creio que tudo que eu vivi, eu não me arrependo de nada, foi necessário, porque eu precisava estar aqui hoje. E eu quero resumir porque, além dessa necessidade de gratidão que eu tenho para contar isso, eu tenho recebido muitas mensagens de muitas mulheres, conhecidas, amigas, que têm desabafado comigo os problemas que eu passei. E eu falei, meu Deus, isso é confirmação. E uma delas, que eu não vou citar o nome, essa semana me mandou mensagem e chorando e falando comigo. Eu falei assim, amiga, acabei de passar por isso. Há um ano atrás eu estava na mesma situação que você. E através das minhas palavras, dei força a ela. Aí falei com ela que ia gravar esse vídeo, ela me questionou essa semana, ela falou, você conseguiu gravar teu vídeo, teu testemunho? Eu falei, não consegui, tô em muita correria, muita luta, mas agora se eu senti, eu tava ali limpando, terminando de limpar a loja, e eu senti no meu coração, assim, de Deus, e eu tá gravando esse vídeo. Então, assim, eu tive 2 filhos maravilhosos, eu tenho o Rian que tem 11 anos, eu tenho o Natan que tem 5, vai fazer 6 aninhos. E eu vivi uma vida assim que um casamento muito conturbado, era muita briga, teve traição, ele já me traiu, muita falta de respeito. Quem me conhece via como eu era dedicada à casa, à família. O meu último emprego foi no Feirão das Malhas, eu era gerente de loja lá, eu trabalhava 3 vezes na semana, porque ele não permitia eu trabalhar mais dias. Ele era machista, ele me reprimia, ele não permitia me arrumar, me maquiar, usar uma tatuagem, tá bem. Ele tinha um ciúme absurdo, eu não podia trabalhar bonita. E eu sempre entendi que eu vendo a minha aparência. Hoje eu tenho a minha loja, claro, mas mesmo eu como uma gerente de uma loja, como uma vendedora, eu vendia a minha aparência. E ele não entendia isso. E às vezes eu ia trabalhar de carro e era uma briga porque eu não podia dar carona pra ninguém, e aí... E por fim, nosso casamento era muitas idas e vindas, muitas brigas. Eu tive problemas psicológicos com meu filho mais velho, o Rian. E eu cheguei na escola, me identificaram isso, que eu tinha que levar ele numa psicoterapeuta. E eu procurei a Gilmara, uma querida, que agora tá grávida, linda. Beijo, meu amor, que me ajudou muito. E ela identificou que o problema não era meu filho, o problema era eu e o pai dele. E a gente tentou de tudo. A gente até brincou na época que a gente só não foi pra macumba, porque a gente é cristão. Mas a gente tentou de tudo. A gente fez psicoterapia de casais, a gente tentou de tudo. E o nosso relacionamento não deu certo. E eu cansei. Porque eu persisti muito, eu lutava muito. Eu sempre cuidei de casa, de trabalho. Eu sempre fui uma mulher que busquei estar sempre bem, sempre trabalhei fora, sempre dei conta da minha casa era impecável, a educação dos meus filhos é impecável, quem conhece meus filhos sabem da educação deles. Então, assim, a gente tentou de tudo e não deu certo. E eu falei isso pra ele, falei, cara, pra mim não dá mais. Só que a gente brigava muito, eram muitas idas e vindas, e ele não levou a sério. E ele falou que da casa ele não ia sair, que eu teria que sair da casa. E eu tive que ir pra minha mãe.
E eu fui pra minha mãe com os meus 2 filhos. A casa da minha mãe era muito pequena. E eu fiquei na minha mãe por 1 mês. Nesse 1 mês que eu fiquei na minha mãe, ele saía, se divertia e eu só chorava. E eu triste com o fim do meu relacionamento. Era o que eu queria, era. Mas ao mesmo tempo eu não era, porque era uma família. Então assim, foi difícil pra mim no começo. E ele saía, ele bebia, ele não tava nem aí. Eu tô mulher dentro da minha casa, roubaram coisas minhas, pessoais. Enfim. Tive que brigar, tive que tocar o auê, sabe? Pra poder voltar pra minha casa. E por fim eu voltei. Ele permitiu eu voltar pra minha casa, porque meu filho mais velho tava até tendo problema na escola, porque ele tava sem explicadora, que até minha melhor amiga morava em frente. E ele pegou e permitiu eu voltar pra minha casa, e ele ficou com o carro e eu com a casa. Beleza. E passou o tempo. E eu passei muita dificuldade financeira mesmo, porque eu ganhava muito pouco. E ele ganhava muito bem, eu não imaginava. Eu tinha dívidas da casa, de obra, eu tinha acabado de reformar o banheiro do meu quarto. E uma das vezes meu filho me pediu um biscoito e eu não tinha pra dar. E eu liguei pra ele e falei assim, filho, pede seu pai. E ele pegou, ligou, o pai não atendeu. Depois ele viu no Facebook que o pai tava no restaurante com uma menina. E ele virou pra minha mãe e falou assim, poxa, avó, olha aqui. Meu pai comendo num restaurante caro e eu sem uma comida boa em casa, sem um biscoito. Então isso cortou meu coração. E assim, foram inúmeras vezes. Uma das vezes eu liguei pra ele e eu pedi 15 reais para um remédio pra febre, 15 reais. E eu liguei pra ele e falei assim, Nata tá com febre. E eu não tinha. Nata tá com febre, tá precisando de um remédio. Tem como você comprar, mandar a farmácia integrar? Ele virou pra mim simplesmente e falou assim, se vira, você não quis a separação? Agora você se vira. E foram inúmeras vezes, inúmeras. Uma das vezes a minha vizinha, Daniele, Isabela, estão aí de prova, que meu filho ficou todo empolado, deu uma reação alérgica horrível nele, ele me acordou de madrugada, eu liguei pro pai deles de madrugada, mesmo separado, porque eu pensava assim, poxa, eu tô separada, mas ele continua sendo pai dos meus filhos. E eu liguei pra ele e ele virou e falou assim, eu tô longe. Eu falei assim, fulano, pelo amor de Deus, me ajuda, porque era 3 horas da manhã. E eu liguei pro Uber, e o Uber tava no Rei do Bacalhau, eu molhava em Caxias, o Uber tava no Rei do Bacalhau, e o cara não ia dar tempo do cara chegar, eu tava desesperada, meu filho todo vermelho, todo empolado, e se coçando muito. E eu chamei minha vizinha desesperada, e ela tentou acordar o marido dela, e ele era véspera de um evento que ele ia fazer pra empresa que ele trabalhava, e ele tinha tomado remédio pra dormir, ele não acordava de nenhum jeito, e ninguém chegava. E eu entrei em desespero, aí ele me mandou um áudio dos meus filhos. E de fundo eu ouvi uma mulher falando, ela tá desconfiada de alguma coisa. Aí ele, não tá não, aí ela, não tá, é o caralho. E meu filho ouviu, porque eu tava trancando o portão e o celular tava na mão dele, meu filho ouviu. E o Uber ligou e falou assim, senhora, eu tô longe, você vai me esperar? Eu falei, não, porque o meu filho tá todo inchado. E eu fui pro hospital com meu filho a pé. A distância, eu não sei calcular a quilometragem, mas numa distância muito, muito grande, sabe? Da minha casa pro hospital, 3 horas da manhã, eu e aquela criança sozinha. E a gente foi pro hospital. E chegando lá, me etiquei, cuidei, fiz tudo. E assim foi. Enquanto eu vivi em Caxias, eu me separei em junho do ano passado. Enquanto eu vivi nesse período, eu fiquei muito apertada. Até o final do ano, eu tava com muita conta, porque eu tinha reformado esse banheiro. Eu não esperava me separar assim. Então, assim, eu fiquei com muita conta. Eu não tinha condições de levar meus filhos pra comer fora, de levar meus filhos pra um Habib's. E ele não dava nada para os meus filhos, de comida, de pensão, de nada. Mas pegava os meninos no final de semana, levava pro shopping, tirava uma foto e era o pai do ano, sabe? E eu era uma mãe que não prestava. E nesse tempo eu comecei a beber, eu bebia, eu saía, eu surtei, sabe? Porque
questionava porque aquilo estava acontecendo comigo, porque eu não merecia aquilo que eu estava passando, porque mexia com algo muito íntimo meu, que era meus filhos. Meus filhos são tudo pra mim, tudo. Você mexe em tudo, meu, menos eles. E ele pagava de paizão e eu era que não prestava. E assim foi. Quando chegou o final do ano, as coisas foram melhorando pra mim, mas eu passando muita raiva. Minha mãe virou pra mim e falou assim: Elvira, vamos pra roça. Roça que ela fala é São Fidélis, que a gente tem família lá. E eu tinha uma prima minha aqui em Rio das Ostras. Falei assim: não, mãe, se eu for, eu vou pra Rio das Ostras. Eu vou pra São Fidélis, não. E eu botei isso no meu coração, que eu não queria mais ali. E a loja que eu trabalhava, que eu gerenciava, é uma loja de Minas. E eles iam fechar no feirão, porque estavam abrindo várias lá em Minas e para eles trazerem pra cá o produto tava ruim. E eles já iam fechar a loja. Então eu fiquei nessa expectativa de fechar a loja. E nisso, gente, eu passei inúmeras raivas. Vocês não têm noção. Pegavam meus filhos, viajavam, ficavam 10 dias, não me davam satisfação. E isso porque eu tinha uma medida protetiva, né? Eu tenho uma medida protetiva contra o pai dos meus filhos, porque mesmo separado ele me agrediu no estacionamento do meu trabalho no Feirão das Malhas. Eu tenho uma medida protetiva contra ele. Ele me agrediu, a nossa relação ele me agrediu diversas vezes. Era muito conturbada, mas essa ele me agrediu ali no Feirão das Malhas. Ele puxou o carro, ele arrancou o carro em cima de mim. E eu fui na delegacia, denunciei. Eu tenho tudo, todos os papéis. Eu não trouxe aqui agora porque eu nem imaginei gravar esse vídeo agora. Mas eu tenho todos esses papéis da medida protetiva, das agressões. Eu fiquei toda roxa, entendeu? E eu coloquei essa medida protetiva porque eu não queria mais, não aguentava mais. Mesmo separado, a gente continuava as brigas e meus filhos viam tudo isso. E um dos motivos de eu ter chegado ao final do meu relacionamento foi um dia que eu chegando em casa e não sei o que eu perguntei dentro do carro e ele falou assim: ah, que se foda. E meu filho mais velho ouviu, os dois estavam dentro do carro e beleza. Fiquei magoada e tal, mas eu tava acostumada a ser ofendida já. No outro dia, eu limpando a casa, aquela correria, eu falei assim: Rian, seca a louça pra mim? Aí ele virou pra mim e falou assim: ah, mãe. Eu falei: poxa, você não tem pena da mamãe não? A mamãe tá tão cansada. Aí ele virou pra mim e falou assim: mãe, eu tenho mais pena do jeito que meu pai te trata. Aquilo foi o fim. Porque eu suportei muito pelos meus filhos. Eu aguentei muita coisa por família, porque a mulher sábia edifica, pererê, parará, porque a igreja diz isso, porque a sociedade diz aquilo, porque a sociedade é machista. Eu aguentei muito por eles. E quando meu filho chegou ao ponto de falar assim: mãe, eu sinto pena do jeito que meu pai te trata, eu falei: poxa, por que eu tô levando esse casamento? Então foi por isso que chegou ao fundo. Foi pra mim a cerejinha do bolo. Então, assim, foram muitas coisas. Eles ligavam pro avô pedindo, que às vezes eu falava: liga pro avô, pede ele um biscoito, as coisinhas de vocês que tá faltando dentro de casa. Porque assim, por ser mais velho, né, mais maturidade. E um belo dia ele ligou, eu tava do lado, eu ouvi. E o avô virou e falou assim: Neto, aqui em casa tem tudo. Fala pra sua mãe pra você vir morar aqui. Que aqui em casa tem tudo. Tudo que vocês quiserem aqui em casa tem. E eu não tinha em casa, sabe? E eles usavam isso. E eu não tinha. E eles me ajudavam. Então, eu falei com Deus, eu chorava. Às vezes eu chegava bêbada em casa, eu chorava. Eu falava assim com Deus: Senhor, só te peço uma coisa. Que o Senhor me honre, me dê condições para me criar os meus filhos sem depender de ninguém. Principalmente de homem nenhum. E foi isso que eu pedi a Deus. Era isso que eu pedia todos os dias. Eu não pedia pra ser rica, eu não pedia nada. Só falava: Senhor, me dê condições para o que meus filhos precisarem, para me suprir todas as necessidades deles. Eu só pedia isso, Deus, só. Todos os dias eu orava e pedia isso, Deus. E foi passando. Quando foi em março,
Eu avisei o pai deles que eu iria vir pra cá, porque eu tinha muito medo, entendeu? Dele ligar alguma coisa, ele não permitia. Eu avisei que eu iria vir pra cá, tal. Só que ele não levou fé, tal. Eu avisei que eu estaria me mudando e tal, expliquei. E vim pra Rio das Ostras procurar tudo, procurar casa, aquela coisa toda. Mas antes disso, ele, pra me atingir mais ainda, porque ele via que eu não dava as crianças pra ele, porque eu cheguei ao ponto de virar pros meus filhos e falar. Perguntei 3 vezes. E na terceira vez eu cheguei pro mais velho, né? Tem 11 anos hoje. E eu falei assim: Rian, você quer morar com a vovó e com a vovó? E com o papai? Se você quiser, a mamãe deixa. Porque eu tava ao ponto de, meu Deus, eu não tô suprindo as necessidades dos meus filhos, então eu quero o que é melhor pra eles. E eu cheguei pra ele e falei: Rian, você quer? Se você quiser, a mamãe deixa você morar com o vovô, com a vovó e com o papai. Mamãe não se importa. Mamãe vai visitar vocês, vai pegar vocês. Ele me abraçou chorando e falou assim pra mim: mãe, você é tudo que eu tenho. Ele falou: mãe, você é tudo o que eu tenho. Quando ele falou isso pra mim, eu virei pra ele, abracei ele e falei assim: Rian, enquanto você me honrar, enquanto você pensar assim, eu vou lutar por vocês até o fim. Até o fim do mundo eu luto por vocês. Eu movo céus e terra por vocês. E foi o marco final. Aí eu cheguei pro meu filho e falei assim: você vai se mudar? Porque ele tinha muito problema, ele não gostava de mudar de escola, de transporte, de nada. Eu falei assim: você vai se mudar comigo? Aí ele virou pra mim e falou assim: eu me mudo. E o Rian aceitou se mudar. E eu vim pra Rio das Ostras procurar casa. Mas nisso o pai tinha cortado todos os gastos, porque eu tive que botar na justiça, né? Por causa de pensão, porque ele não dava. Faltava leite dentro de casa, mas ele tava no shopping comprando lanche, tirando foto, e era o paizão do Facebook, mas sem um leite dentro de casa. Então, o que acontece? Eu tive que botar ele na justiça. Aí ele ficou com mais raiva ainda. E ele alegou que não estava trabalhando. Então, quando a pessoa não está trabalhando, como eu tenho 2 a 50% do salário mínimo, ele dá 250 para cada criança até hoje. Isso tem mais de um ano. Ele esteve trabalhando várias vezes, ele está trabalhando em empresas, ele ganha muito bem e ele alega que não está trabalhando. E tá tudo na justiça. Tanto na de Deus quanto na terrena. Graças a Deus está andando o meu processo. Vai vir os retroativos. Mas isso não é o que eu quero falar para vocês. E foi passando. E ele parou de pagar a escola dos meninos. Quanto mais que ele via que eu conseguia me virar, mais ele dificultava. E ele parou de pagar a escola. Só que quando ele parou de pagar a escola, ele não sabia dos meus planos, que eu iria vir morar em Rio das Ostras. E eu fui nele e falei assim: olha, você tá parando de pagar a escola, eu vou ter que botar no público. E ele reclamou, não sei o que. Eu falei: cara, eu não tenho condições de pagar a escola, transporte, babá, explicador, eu não tenho. E eu tirei eles da escola. Nisso que eu tirei eles da escola, eu já vim para Rio das Ostras para alugar uma casa e já trouxe o papel das crianças e já matriculei os meninos aqui. Enquanto eu estava aqui procurando uma casa para poder me mudar, eu recebo lá na minha casa, minha mãe recebe lá um papel do Conselho Tutelar, que ele tinha me denunciado no Conselho Tutelar para tentar tirar a guarda dos meus filhos. A mãe dele fez ele me denunciar no Conselho Tutelar para tentar tirar os meus filhos de mim. E nisso eu fiquei sem chão. Eu tomei 2 remédios, tarja preta para dormir, eu passava mal. Porque assim, a mãe que eu sempre fui, quem me conhece desde o Rio, sabe, quem trabalhou na minha casa, quem foi a babá dos meus filhos, eu sempre paguei tudo para os meus filhos. Eu sempre trabalhei fora, sempre supri isso, e ver alguém tentando tomar os meus filhos de mim, sabe? Aí minha mãe ligou pra ela e discutiu com ela e falou assim: é muito feio você querer tomar os filhos dos outros. Elvira pode ter todos os defeitos do mundo, mas como mãe vocês não tem nada que falar dela, porque ela é uma excelente mãe, se vê pela educação dessas crianças. E minha mãe discutiu com ela e ela virou pra minha mãe, simplesmente falou assim: ela tá na merda mesmo. É só ela deixar os meninos aqui, eles vão ser muito bem criados, ela pode sair pra onde ela quiser e pegar eles quando quiser. Ela tá fodida mesmo, tá na merda mesmo. E o Renan virou pra
pra minha mãe e falou pra minha mãe assim, o pai dos meninos virou pra minha mãe e falou pra minha mãe assim, ela não vai ter, sua filha não vai ter o mesmo padrão de vida que ela tinha comigo. Sua filha era tratada como rainha, sua filha era tratada como princesa. Princesa que apanhava, que era humilhada, que era xingada. Teve dia das mães que eu já fui chamada de piranha. Uma mulher que era só daquele cara, uma mulher que não namorou, noivou, casou o mesmo cara, uma mulher que tinha 2 filhos do cara, pra você ter noção de como eu era uma rainha. Enfim, vim pra Rio das Ostras. Vim pra Rio das Ostras, passei o sufoco, vim pra cá sem nada, sem expectativas de vida nenhuma. Eu vim na fé, porque fui com a minha mãe pra uma igreja em São Paulo. E eu e minha mãe já tava mais ou menos decididos de vir. E nessa igreja, antes do culto, teve uma reunião na casa de uma família muito humilde. Eu sentei assim no lugar do lado da minha mãe e eu tava sem chão. E eu abaixei a cabeça assim e eu olhei pro lado, minha mãe sentada do meu lado. Eu falei assim, mãe, eu não sei o que fazer da minha vida. Eu lembro que eu só falei isso pra ela. Eu não sei o que fazer da minha vida. Porque eu desempregada, porque eu ia ficar desempregada, que ela já estava fechando. Eu com meus filhos sem escola, porque ele cortou, sem transporte, sem nada. E eu, o que eu ia fazer? Com 2 crianças, o que eu ia suprir? O que ia acontecer? Eu lembro que eu olhei pra ela e falei assim, mãe, eu não sei o que fazer da minha vida. E Deus usou um pastor e veio até mim e ministrou pra mim. E uma das coisas que ele falou pra mim, que Deus me levaria para outras terras, que Deus estava preparando tudo e que Deus iria me honrar neste lugar. E foi a confirmação que minha mãe precisava para poder estar vindo pra cá comigo. E nisso o pastor falou isso pra mim, o meu coração se encheu de alegria, se encheu de fé. E ele falou que foram muitas humilhações que eu sofri, foram muitas afrontas, foram muitas mentiras, foram muitas pedradas e que Deus iria cobrar isso. Eu vim para Rio das Ostras e o pai dos meus filhos me acusou no conselho tutelar. Eu fui lá, chegando lá no conselho tutelar, a advogada do conselho tutelar me atendeu, me ouviu, viu todas as minhas provas, virou para mim e falou assim, você pode proibir ele de visitar teus filhos e você pode denunciá-lo por calúnia e difamação. E eu não fiz isso. E eu vim para Rio das Ostras para me afastar e largar de mão e eu não queria mais saber. Enfim, vim pra cá para começar uma vida nova, sem emprego, sem expectativa nenhuma. Em uma semana apareceram 3 empregos e eu fui trabalhar naqueles carros. Graças a Deus, assim, Deus me honrou muito, porque em um mês lá, menos de um mês, Deus falou pra mim na igreja que estaria me dando meu carro. E eu comprei o meu carro. O meu carro foi comprado à vista. Minha mãe me deu dinheiro, minha mãe me ajudou e eu comprei o meu carro à vista. Uma pessoa que tava sem expectativa nenhuma. E a primeira vez que eu fui no culto, gente, só Deus mesmo na minha vida. Eu fui chorando, porque meu filho só tinha um sapato. E o único sapato que meu filho pequeno tinha tava furado. E eu cheguei no culto, chorava. Eu falava, meu Deus do céu, por que eu tô passando isso? Porque eu nunca passei isso. Porque graças a Deus sempre tinha, assim, nunca fui rica, mas sempre tinha onde tirar. E eu tinha, eu chorava, eu falava, meu Deus, por que o Senhor tá permitindo isso? Eu sei que eu não sou uma pessoa perfeita, mas eu não sou um ser humano ruim, sabe? E eu questionava isso a Deus. E eu lembro que Deus usou várias pessoas naquele lugar para falar comigo. Filha, se acalma, eu vou te honrar. Filha, eu vou te honrar. O que você pede é pouco. O que você tem me pedido é pouco. E eu fui caminhando ali numa igreja da Pastoria de Luz, ali no Âncora. Até hoje eu vou às quartas-feiras, sempre tô lá fazendo propósitos. E Deus tem falado muito comigo lá. Muito. E Deus falou comigo que ia fazer algo grande na minha vida. E Deus falou pra mim que meu nome ia ser reconhecido. E quando eu queria sair de trabalhar nesse ramo de carro e tal, porque não é minha área, porque eu sempre trabalhei com moda, com venda, fui vitrinista na C&A, eu trabalhei numa maior camisaria da Penha, entendeu? Da fábrica, então assim, sempre trabalhei nesse quesito de moda, de roupa, e sempre gostei, vendo, então sempre fui vendedora, sempre trabalhei nisso.
E minha mãe, um dia antes do culto, virou pra mim e falou assim: eu vendi uma casa, que era do meu pai, na herança. Eu vendi uma casa, eu tô com dinheiro no banco. O que você acha de a gente começar a vender roupa? Aí eu falei: ai, mãe, que bom, que não sei o que, por que você não falou isso antes, não sei o que, não sei o que lá. Minha mãe: não, mas deixa Deus confirmar. Se for da vontade de Deus, eu te dou o dinheiro. Gente, foi minutos antes da gente ir pro culto. Quando chegou no culto, assim que eu cheguei, eu sentei lá na frente, que tinha. Deus usou um irmão lá, e ele virou pra mim e falou que vinha um anjo na minha frente, com uma espada desembainhada, tirando todo o embaraço, toda a dificuldade. E aquilo que eu tinha falado com ele em casa, antes de sair, que Deus iria abençoar, iria me honrar. E aí deu um choque na minha mãe, né? Aí minha mãe abriu a mão. Aí ela me deu o dinheiro, eu peguei umas roupas e comecei a vender pra pagar depois. Gente, isso foi em novembro do ano passado. Eu comecei a vender roupa pra pagar depois. E nisso, em dezembro, uma colega minha tem um salãozinho ali no Âncora mesmo, na rua da igreja. E a gente conversando, ela fazendo meus cílios, a gente conversando, ela falou assim: bota tuas roupas aí e tal, vamos fazer a sociedade, beleza. E eu levei minhas roupas pra lá, fiquei lá, mas não era o que eu queria, eu não sentia de Deus que era ali, eu falava isso pra ela. Sabe, você sente que algo não é de Deus. Mas foi bom, conheci muita gente, porque eu sou nova na cidade. Então, assim, quando foi em janeiro, minha prima virou pra mim e falou assim: poxa, Vira, tem um feirão em Rio das Ostras, uma loja que bomba muito, que é até a Boá. E ela falou assim: poxa, a menina lá vende muito, dá fila, uma loja muito boa, o ponto é bom, não deve ser caro, se informa lá. Aí passou uma semana, passou 2 semanas, a terceira semana eu fui lá. E acabou que eu até conversei com a própria menina e falou pra mim: poxa, o ponto é bom, você tem que trabalhar marketing, divulgação, não sei o quê. E eu fui conversando com o pessoal e peguei um box aqui no feirão. E botei o box lá em janeiro, tá? Comecei a vender roupa em novembro, dezembro no Âncora, janeiro no feirão, no centro de Rio das Ostras, montei o box. Só que eu olhava pro box e falava: não sou eu. Não é o que eu quero. E eu falava com Deus assim: Senhor, me perdoa. Eu não tô sendo soberba, eu não tô sendo ingrata. Mas não é o que eu quero, não é o que eu sonho, não é o meu sonho. E Deus todas as vezes falava comigo, sabe? Que Ele ia realizar os meus sonhos, que eu pedia pouco. E um belo dia eu vim marcar uma unha aqui em frente, no salão da loja agora que eu tô. E eu olhei a loja assim, desocupada, e a menina falou assim: o dono tá ali. Fui lá, corri, conversei com ele. E ele falou o valor do aluguel, eu achei exorbitante pra mim e não conseguindo. E na igreja eu só ia e só falava assim: a fé é pisar sem ver. E eu fui na fé. Aí eu, nessa dúvida, Deus usou um dia uma irmã na igreja e falou muito comigo. E começou a descrever a minha loja. E ela não sabia nem quem eu era, não sabia, nunca me viu. E começou a descrever a minha loja. E ela começou a falar cada detalhe, cada sonho, cada coisinha. Que era só eu e Deus, sabe? Que sabia. E eu chorava. E Deus falou pra mim: olha, filha, não vai demorar muito não. Vai ser muito rápido, tá? Vou te honrar. Porque muitas pessoas querem te ver destruídas. Muitas pessoas querem te ver mal. Muitas pessoas não aceitam você bem. Muitas pessoas querem, não entendem. Mas eu tenho chamado contigo. E aquilo me deu fé, aquilo me alimentou a minha fé. E eu fui e peguei esse aluguel, na fé e na coragem. E antes de eu pagar o aluguel, antes de contrato, antes de tudo, a chave veio na minha mão. Porque tudo que Deus dá, vem nas nossas mãos. E a chave dessa loja veio na minha mão. Eu fiquei assim, impactada com o que Deus estava fazendo. E eu falei assim: meu Deus. E as coisas foram indo. Em 3 semanas eu consegui montar a loja. De uma forma assim absurda. A loja assim ficou de uma forma que eu não imaginava que ficaria do jeito que estava. E assim, Deus tem me honrado muito. Hoje foi o coquetel da loja. Hoje eu recebi inúmeras mensagens, inúmeras palavras de apoio, inúmeras, sabe?
E o meu sentimento hoje, eu tô fazendo esse vídeo, é só de gratidão. Gratidão primeiramente a Deus, gratidão às minhas amigas que estiveram do meu lado, que me apoiaram, pessoas que falaram assim, eu confio no teu potencial. Porque às vezes a gente precisa disso, porque a Bíblia fala que tem amigos mais chegados que irmãos, porque eu nunca tive apoio. E hoje eu tenho a minha loja, e ela tá do meu jeitinho, ela tá com a minha cara. E hoje eu recebi elogios de pessoas que eu admiro, de pessoas que galgaram muito mais do que eu, de pessoas que sabem, cara, como isso é gratificante, sabe? Cada elogio, cada palavra, vocês não têm noção de como que é. Porque eu sei tudo que eu passei, porque as pessoas não veem as suas lutas. Ninguém enxerga, ninguém vai enxergar suas orações, seu choro, suas dificuldades. Eu pegava o meu filho pequeno para vender roupa no sol quente, e ele pingando, suando, às vezes ele dormindo no chão do salão sem o ar-condicionado, pingando. Eu chorava. Eu falava assim, meu Deus, é isso que eu quero, sabe? Então assim, eu sofri muito, muito, muito para chegar até aqui. Foi uma batalha muito grande. E às vezes as pessoas de fora não entendem. Acham que é tudo fácil. Acham que você tem sorte. A gente não tem sorte. A gente tem Deus, tem perseverança, tem luta. Porque Deus não abençoa a gente preguiçosa. Deus não abençoa aquele que inveja o outro. Deus não abençoa aquele que quer o que o outro tem. Uma das coisas que eu quis muito na minha loja, ela é a minha personalidade, ela ser a minha cara. Porque eu queria algo meu, sabe? Eu queria a minha identidade nela. E assim, hoje, graças a Deus, aquelas pessoas que tentaram tirar meus filhos de mim, estão tendo que ter visitação, pedir visitação no juiz para poder estar vendo meu filho. Tem que me ligar e pedir minha autorização para falar com os meus filhos. Aquelas pessoas que me desejaram mal, que queriam me ver derrotada, hoje tem que ver que Deus é Deus na minha vida. Aquelas pessoas que queriam me ver destruída, que falaram que eu ia ficar na merda, tem que ver que Deus é Deus na minha vida, entendeu? Tem que ver que hoje eu consigo sustentar os meus filhos, que é a minha maior alegria. Que era tudo que eu tinha pedido a Deus. Poder, meu filho falar assim, às vezes vocês veem muito aí, quem me acompanha no WhatsApp, eu postando foto deles comendo. É porque eles já pediram, eu não tive. Isso dói. E assim, a relação com o pai deles não é fácil, porque é muita difamação, eu tive que ir na delegacia, porque ele não aceita me ver bem. Ele achou que eu ia ficar mal, ele achou que eu ia ficar destruída. E desde quando eu vim pra Rio das Ostras também, eu fiz um propósito com Deus. Eu falei com Deus que eu não iria mais beber. Entendeu? Eu cortei toda a bebida da minha vida. Hoje a gente brindou ali com o Xandão. Eu não bebi, eu comprei só pra estourar. E eu falei com Deus que eu não iria mais beber. Entendeu? Que eu queria mudança de vida. Entendeu? De vida aqui, ó, essência. Porque Deus quer isso. Deus requer a essência de nós. E eu fiz esse propósito com Deus. E depois que eu fiz esse propósito com Deus, como a minha vida andou. Como Deus tem me abençoado. Como Deus tem me honrado. E tudo que eu pedi. Foram coisas assim que Deus fez que já tem muitos minutos, não dá nem tempo de eu contar pra vocês. Porque Deus falou pra mim que ia me restituir tudo que eu tinha perdido, porque eu tinha perdido tudo. Eu vim pra Rio das Ostras sem nada, sem nada. E Deus me restituiu tudo que eu perdi, tudo. Hoje eu sou uma pessoa amada, de verdade, graças a Deus. Eu sou uma pessoa amada. Eu tenho uma pessoa do meu lado hoje que me ama, que me respeita, que me admira, sabe? Que acima de tudo é parceiro, que tá comigo pra tudo. Isso não tem preço. Eu tenho meus filhos que são tudo pra mim, tudo. Hoje sim, sabe? Porque, mãe, eu quero comer isso, mãe, eu quero comer aquilo. Eu tenho hoje pra dar, porque um dia eu não tive, sabe? Isso dói muito, mas eu precisava falar isso aqui, eu precisava contar isso pra você, porque
Porque às vezes você é mulher que tá passando por isso. Porque hoje, essa semana, interessante, eu tive várias mulheres que chegaram pra mim com os mesmos problemas. E eu, na minha correria, eu parava e aconselhava e falava: amiga, eu passei por isso. Você acha que é o fim, mas não é. Porque para Deus consertar, tem que estar quebrado. Então confia que você vai sair dessa. Confia que você é autossuficiente, não deixe ninguém te diminuir. Porque tentaram me humilhar. Disseram que eu não ia conseguir criar meus filhos. Tentaram tomar meus filhos de mim. Me denunciaram no conselho tutelar. Tentaram a todo custo, jogaram baixo, jogaram sujo. E quanto mais tentavam, mais Deus me dava forças para me prosseguir. Mas eu tinha forças e eu falava assim: não, enquanto meus filhos me honrarem, se eles falassem para mim: mãe, não, eu quero, eles iriam. Mas não, ele me abraçou chorando e falou: mãe, eu só tenho você, e até hoje quem vê o nosso contato é único, a gente tem uma ligação de alma, principalmente eu e Rian, é algo de alma, sabe? Ele é o homem da minha vida, ele cuida de mim. Essa semana eu cheguei em casa chorando e ele falou assim: mãe, o que foi? Eu falei: filho, Deus tá me abençoando tanto, Deus tá dando tudo, a loja tá linda. Ele me abraçou e falou assim pra mim: mãe, Deus vai te dar muito mais, Deus vai te honrar muito mais, sabe? Isso não tem preço, não tem preço que pague. Então assim, eu quero falar pra você, mulher, que tá passando por isso, pela mesma situação, que você acha que é o fim do mundo. Não é. Deus está contigo. Deus está com você, Deus vai te dar forças, entendeu? Olha, se você tem filho, porque as meninas que conversaram comigo essa semana têm filho pequeno e sente essa dependência e não conseguem trabalhar. Eu tive até uma funcionária aqui que teve problema, me ligou chorando. E ela falando: poxa, eu tô me separando e tenho meu filho e eu não consigo trabalhar. Gente, eu sei o que é isso. Ser pai é muito fácil, entre aspas, tá? Pais, existem pai e pais, mas é muito fácil você botar um filho no mundo. Só que pra mulher é tudo mais difícil, porque igual meus filhos, quando ficam doentes sou eu, quem parava trabalho pra internar era eu, quem acordava de madrugada era eu, quem gerou foi eu. Então assim, o filho é da mulher, não adianta. Então assim, mulher, levanta a tua cabeça, não deixa ninguém te humilhar, não deixa ninguém te menosprezar, não. Você é capaz, você é guerreira, você vai conseguir, Deus vai te capacitar, Deus vai te dar armas, Deus vai te dar ferramentas. O Deus que abriu aquele mar para o povo passar, ele não mudou, é o mesmo Deus, a nossa fé que muda. Então assim, tenha fé que é só uma fase, tenha fé que vai passar. E você vai glorificar, porque Deus falou pra mim um dia que eu ia chorar de alegria. E hoje o meu choro é de gratidão. Hoje foi o coquetel da minha loja. Hoje foi bênção na minha vida. Hoje eu tô muito feliz. Muito de verdade. Hoje meus filhos estão aqui comigo, passaram o dia comigo. E todo tempo eles estão presentes, estão me ajudando. E não há nada que pague. E eu tenho uma parede ali embaixo que eu fiz, assim, em homenagem a isso. Que a felicidade está nas pequenas coisas na vida. Amigos, família. E o segredo da vida é ter fé. Nunca deixar de acreditar que nunca foi sorte, sempre foi Deus. Na minha vida eu nunca contive com a sorte. Sempre foi minha determinação, minha força e principalmente Deus. Porque sem Deus eu não estaria aqui. Se Ele não tivesse me dado forças, eu não estaria aqui, eu não teria chegado onde eu cheguei. Então se apega a Ele, chora na presença dEle, entendeu? Porque todos aqueles que tentam te prejudicar, assim como tentaram, ainda tentam me difamar. É só Deus na minha vida, é um absurdo o que eu ouço, entendeu? Difamação de pessoas que deveriam me agradecer, pessoas que deveriam falar assim: poxa, que bom que fulana é mãe dos meus filhos. Porque, nossa, não, é uma inveja, é uma disputa, é um querer mal.
que não agrada o coração de Deus, porque o que Deus prega é o amor, entendeu? Se você não amar o próximo, nada do restante que você faz, tua religiosidade não vale de nada, nada. Se você não tiver amor ao próximo, o teu dízimo, o teu ir na igreja, o teu tudo não vale nada para Deus. Porque a palavra de Deus fala, amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se você está me desejando mal, se você me chama de ser desprezível, como eu fui chamada pelo avô dos meus filhos, se você é ofendida, o que você está fazendo dentro da igreja? Você está brincando, você vai, tá pecando do mesmo jeito. O que teu pecado difere do outro? Nada. Entendeu? Então assim, gente, esse é o recado que eu quero deixar pra você, mulher, guerreira. Deus assim tem me abençoado muito, me levantou, me honrou, está me honrando, está me abençoando, coisas maiores virão, entendeu? Tenho 2 pequenininhos que Deus sempre supriu as necessidades deles, nunca permitiu assim faltar, e passei aperto, passei, eles pedirem não ter na hora, mas Deus no outro dia proveu, porque Deus é Deus e eu precisava passar por isso, para hoje honrar, para hoje eu ter essa maturidade que eu tenho, entendeu? Para hoje eu ter esse entendimento que eu tenho, porque às vezes eu lido com gente velha, que eu fico assim, meu Deus, que pessoas imaturas, que pessoas infantis, que eu fico admirada, entendeu? Então assim, Deus ele é fiel com aqueles que são fiéis com ele. Mas fidelidade tem a ver com isso daqui, ó, com o coração. Assim como Davi, ele era o menor da tua casa. Davi foi rejeitado pelos seus irmãos. Ninguém dava nada por Davi. Aquele gigante zombou de Davi. Aquele gigante não deu nada por Davi. E o que aconteceu? Aquele gigante caiu e foi morto. Então, todo esse gigante que está se levantando contra a tua vida, ele é pequeno. Sabe por quê? Porque você é um Davizinho. Mas você vai em nome do Deus vivo, assim como Davi foi, tá bom? Esse é o recado que eu quero dar. Quis contar um pouquinho só da minha história, um pouquinho do que eu passei e dizer que hoje eu tô muito feliz, muito grata a Deus, que toda a honra e toda a glória é dada a Ele, porque tudo que eu tenho foi dele e é pra Ele. Ok? Meninas, muito obrigada por tudo, muito obrigada pelos elogios, muito obrigada pela força, muito obrigada pelas divulgações que vocês estão fazendo aí pra mim, entendeu? Porque muitas eu nem tô pedindo, as meninas estão divulgando, estão me ajudando, muito obrigada por tudo, que Deus possa recompensar tudo. Eu falo muito que a minha vida é um espelho, ela reflete tudo que você me manda, e que Deus possa te dar em dobro tudo aquilo que você deseja pra mim, ok? Muito obrigada, meninas, boa noite.